Você é daqueles que quando passam por alguma dificuldade ficam se perguntando o que foi que fizeram para merecerem passar por aquilo? Aparentemente está tudo bem, até que de repente vem aquela tempestade que vira sua vida de ponta cabeça e você fica sem entender o que está acontecendo. Ou às vezes você até sabe que deveria estar fazendo algo que não está fazendo. E quando as coisas começam a dar errado, você se questiona se as coisas não estão dando errado porque você não está fazendo aquilo que deveria. Então, saiba que você deve andar no caminho de Deus. Algumas semanas após o início da pandemia do coronavírus, meu pai foi andar de bicicleta. Caiu e fraturou a bacia. Isso mesmo. Anos e anos falando que queria começar a andar de bicicleta para fazer algum exercício, para ser saudável e tudo mais. E ele escolheu bem a época da quarentena para andar de bicicleta, acabou caindo, se machucando e agora tem que ficar em casa se recuperando. Mas vejam só, meu pai é um tanto hiperativo, ele não consegue ficar parado por muito tempo. Tanto que ao invés de ficar em casa na quarentena, como o resto de nós, ele foi andar de bicicleta. Imagina quando esse governo, que está mais perdido do que cego em tiroteio, encerrar a quarentena ainda durante a pandemia, porque enquanto não houver vacina, não existe a possibilidade de vivermos livres como era antes. O que o meu pai inventar de fazer? Qual é a probabilidade do meu pai, que não anda de bicicleta há anos, que nunca se machucou, que eu nunca vi nem gripado, inventar de andar de bicicleta bem no início da quarentena, tentar subir na guia com a bicicleta numa rua que não tinha mais ciclofaixa, pegar bem uma garrafa de vidro, escorregar, cair e fraturar a bacia e finalmente ser obrigado a ficar em casa de repouso em meio a uma pandemia que está matando centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro? Mas na Bíblia também existem aqueles que tentam seguir o seu próprio caminho e acabam sendo redirecionados por Deus para o caminho certo. Um desses teimosos é o profeta Jonas. Deus chamou Jonas para pregar contra a cidade de Nínive, porque a sua maldade tinha chegado à presença de Deus. Como os ninivitas eram inimigos de Israel, Jonas simplesmente se recusou a ir, dizendo que Deus era bondoso demais e que se os ninivitas se arrependessem, Deus ia acabar voltando atrás e não ia destruir a cidade de Nínive. Portanto, Jonas acabou viajando para o lado oposto ao que deveria ir. E adivinha só, o barco em que Jonas estava viajando pegou uma daquelas tempestades fortíssimas que estava prestes a fazer o barco naufragar. Quando os marinheiros já estavam desesperados, certos de que iriam morrer, Jonas se levantou e contou a eles tudo o que estava acontecendo, dizendo que o motivo daquela tempestade era porque Jonas tinha se recusado a fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. E o que aconteceu? A pedido do próprio Jonas, eles o lançaram no mar. A tempestade passou e eles seguiram viagem tranquilamente. Sem o Jonas, é claro. Jonas, por sua vez, em alto mar, sem esperança de resgate, ainda por cima, foi engolido por um grande peixe, que a Bíblia não deixa claro se era uma baleia ou não. Jonas passou 3 dias e 3 noites em angústia profunda dentro da barriga do grande peixe. Com a morte iminente e arrependido de ter desobedecido a Deus, Jonas foi vomitado pelo grande peixe em terra firme e finalmente foi a Nínive, como Deus tinha ordenado. Perceba que mesmo com o sentimento de morte dentro da barriga daquele grande peixe, na verdade, o peixe salvou Jonas do afogamento e o entregou são e salvo em terra firme. O que, claro, não precisaria ter acontecido se Jonas simplesmente tivesse ido a Nínive como Deus tinha ordenado. Ande no caminho de Deus. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, Deus diz a Josué: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E ainda assim, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, às vezes nos dá aquela redirecionada para a gente voltar para o caminho certo.
Eu até que tenho boas histórias para contar e quando Deus me abençoou em relação a carro. Mas dessa vez eu vou contar uma história em que estava eu e minha esposa Gabriela, até então minha namorada, e nós estávamos à noite voltando da igreja com o carro da minha mãe. E era um domingo à noite, e as ruas estavam calmas, vazias, mas eu queria chegar logo em casa para conseguir dormir cedo e começar a semana na segunda-feira. Então, em um cruzamento, eu peguei o semáforo vermelho, e aí eu fui para a direita para tentar passar os carros que estavam na minha frente assim que o semáforo abrisse. Mas às vezes esse carro, ele dava um problema que me deixava louco, eu reclamava todas as vezes que isso acontecia. Logo na saída, ele começava a acelerar e de repente, em questão de segundos, ele perdia a aceleração e de repente voltava com tudo de novo. E bem dessa vez que eu estava com pressa, que eu tinha ido para a direita para ultrapassar os outros carros assim que o semáforo abrisse, esse carro fez isso de novo. Eu comecei a acelerar, ele perdeu a aceleração e no que ele parou de acelerar, passou um caminhão a toda velocidade no cruzamento na nossa frente e o semáforo estava vermelho para ele. E no que o caminhão acabou de passar, o carro voltou a acelerar. Eu demorei alguns dias para perceber que Deus provavelmente tinha nos livrado da morte de um acidente com aquele caminhão. E uma coisa é certa, eu nunca mais reclamei do problema daquele carro. De que adianta viver do seu próprio jeito e acumulando riqueza nessa terra, se de repente um anjo de Deus pode aparecer na sua frente e falar: louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. Ande no caminho de Deus. Não reclame se aparentemente você está sendo impedido de fazer algo, ou de ir em algum lugar, ou se alguma coisa não está dando certo, porque Deus pode estar protegendo a sua vida ou te redirecionando para o lugar onde você realmente deve ir. Não é como se você não tivesse a liberdade de viver a sua vida como você quer. Você tem essa liberdade, viva ela e assuma as consequências. E isso não deve ser entendido como uma ameaça. Mas o que eu quero dizer é que Deus te ama e Ele tem o melhor para você. E é exatamente isso que Ele quer te mostrar. Não deixe que o seu carro tenha que falhar para você deixar de ser irresponsável no trânsito. Não tenha que fraturar a bacia para você ser obrigado a ficar de repouso durante a quarentena. Não tenha que ser jogado para fora de um barco e ser engolido por um peixe para ir aonde Deus quer te levar. Mas confie no Senhor e ande no caminho que Ele tem preparado para você. Deus abençoe e até a próxima.